Não tá fácil, gente. Não sei pra vocês, não sei, mas vou te falar, ó. Sou tudo eu que faço, tudo eu sozinha, né? Então, assim, quem me acompanha já sabe, tá? Assim, não é fácil, não é fácil. Não tenho ajuda, ninguém me ajuda, ninguém, sabe? Gente, mas cheguei, tô aqui, vou começar a live, vou fazer a live, mas assim, de fato, gente, quem é mãe solo sabe, né? Mãe solo, sem ser solo, enfim, quem assume esses filhos sozinho, essas crianças sem escola, sabe? Gente, que tormento que tá, que tormento. Mãe que trabalha fora, a gente trabalha, a gente sustenta uma casa, a gente sabe, ainda tem que chegar aqui, dar janta pra criança, sabe? Fui sem carro hoje pro trabalho, aí pega a Uber, daí o Uber chega. Sempre é um transtorno. Gente, que transtorno, que caos que vira nossa vida, sabe? Meu Deus, eu tô cansada. Não sei você, mas eu tô cansada, eu tenho vontade de desistir de tudo, sabe? Gente, ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda, ninguém me ajuda. Às vezes eu venho aqui e falo que que eu dou conta de tudo, que eu consigo tudo, né? Que tá tudo bem, mas a verdade é que ninguém me ajuda. Sabe, eu sou sozinha, eu faço tudo sozinha. Chega uma hora que vai cansando, cansando, cansando. É criança falando de um lado, é mãe falando de outro, é cliente falando de outro. Nossa, que tormento, gente. É cansativo, é muito cansativo. Eu não sei pra vocês, mas é muito cansativo. Imagina começar uma live assim. Imagina começar uma live assim. O que vocês iam pensar de ver uma pessoa reclamando aqui com vocês, né? E quantas vezes é o que a gente faz? Reclama, reclama, reclama e reclama. Quantas vezes a gente fala isso? Ninguém me ajuda, eu sou sozinha, ninguém me enxerga. As pessoas tinham que me ajudar, o meu pai tinha que me ajudar. Gente, é isso, né? Assusta, é ruim, é ruim, é ruim a gente ver alguém reclamando, é ruim a gente se fazer de vítima o tempo todo, é ruim a gente gerar todos esses sentimentos. Gente, eu juro que quando eu comecei a fazer, eu comecei a ficar assim, sabe? Aquele incômodo. Por quê? Porque é viciante. Sentimento negativo é viciante, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quantas vezes eu fui essa mulher, né? Quantas vezes eu fui essa mulher, quantas vezes eu fui essa mulher que reclamou, quantas vezes eu fui essa mulher que se vitimizou, quantas vezes eu fui essa mulher que me sentia rejeitada, que não me sentia amada pelas pessoas. E quantas vezes eu alimentei esse sentimento em mim, né? Não é legal, é ruim. Mas eu tô aqui hoje para falar para você. Eu sei que você não faz isso de propósito. Eu sei que você não faz isso porque você quer fazer isso. Eu sei, porque eu também vivi aprisionada num sentimento negativo e eu não sabia o que eu ia fazer para me libertar daquilo. Racionalmente, eu sabia que eu não queria mais aquela vida para mim. Racionalmente, eu sabia que não ia me levar em nada ficar reclamando, ficar esperando ajuda. Eu sabia, mas era uma briga aqui, sabe? Eram vozes o tempo todo falando na minha cabeça. E hoje eu tô aqui para te falar sobre isso, sobre os vícios emocionais que nós alimentamos na nossa vida. E eu sei que você não quer alimentar mais esse vício na tua vida. Eu sei que não é legal, e eu sei que você muitas vezes se olha no espelho, e quantas vezes eu vou falar por mim, quantas vezes eu falei, nem eu suporto a minha companhia. Nem eu. Nem eu suporto a minha companhia, né? Então, olha que triste a gente chegar a essas falas, olha que triste a gente chegar ao ponto de alimentar esses pensamentos todos os dias na nossa mente. Olha que triste a gente sentir isso e não saber o que fazer para controlar
Hoje eu quero te ajudar, mulher, te ajudar a se libertar desses sentimentos negativos recorrentes na tua vida. Esses sentimentos que te aprisionam, te impedem de agir, te impedem de ser a mulher que você nasceu para ser. Porque uma coisa eu tenho para te falar, você nasceu para ser uma mulher incrível. Você nasceu para muito mais. Você tem um potencial muito maior. E eu falo isso para você, eu falo isso para mim, tá? Hoje eu tô numa fase muito boa da minha vida, mas eu sei que eu posso ir além. Eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu sempre posso mais. Então, gente, eu quero falar um pouquinho sobre os vícios emocionais. Então, vamos realmente entender para que a gente possa se libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá? Porque eu sei, mulher, eu sei que você quer se libertar, mas não consegue, tá? Então, hoje eu quero trazer, sim, chaves para que você se liberte, assim como um dia eu me libertei, assim como essas clientes que eu vou trazer se libertaram, assim como várias e várias outras pessoas que eu conheço que trabalharam com coaching integral sistêmico, né, se libertaram também desses vícios. Então, o que são os vícios emocionais, né? Afinal de contas, o que são os vícios emocionais? Os vícios emocionais são sentimentos negativos que, de forma inconsciente, nós acreditamos que nós precisamos deles. Gente, o vício emocional é algo tão sério e ele é tão enraizado, muitas vezes tão enraizado em nós, que nós pensamos que ele começou de um tempo para cá, né? Então eu vou contar um pouquinho para que você entenda o que eu tô falando sobre mim. Quando eu me divorciei, eu comecei a me fazer muito de vítima, né? Eu pensava que... Dani, obrigada por trazer aqui para eu fixar o tema. Eu pensava, gente, que todo mundo precisava me ajudar, que eu era vítima, que eu era coitada de mim, né? Eu fui, para quem não conhece minha história, eu me formei em design de moda, trabalhava numa grande empresa aqui em Maringá, como estilista da empresa. Eu era estilista da Reco Lingerie, né? Para quem conhece a marca, ela é conhecida nacionalmente. E eu era estilista há 4 anos da Reco Lingerie e eu deixei tudo para viver um sonho, né? Porque eu conheci um homem maravilhoso, um homem que eu acreditava que era o homem da minha vida. Larguei tudo e fui para Belo Horizonte formar uma família com ele, né? Vivi sim muitos momentos bons com ele, inclusive o nosso primeiro ano de casado foi sensacional. Eu lembro que as pessoas perguntavam pra mim e eu falava assim, nossa, eu nunca vivi algo assim, é tão bom estar com ele, enfim. Porém, o meu casamento não deu certo, fui tentando de várias formas e inclusive eu engravidei na tentativa de salvar o meu casamento. E aí eu vejo hoje o quanto nós vamos criando situações para reforçar um sentimento que a gente provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente a gente aprendeu lá na nossa infância. As nossas maiores crenças, elas são formadas em nós de 0 a 12 anos, quando o nosso sistema neural está sendo formado, né? Então, olha a importância da gente cuidar da nossa saúde emocional, mulheres. Fortalecer o nosso emocional para que a gente possa criar filhos emocionalmente fortes. Então, quando provavelmente eu aprendi essa questão da vitimização, da reclamação lá no meu passado, e aí eu fui criando situações, olha como o vício é. A gente cria situações para alimentar aquele sentimento em nós. Muitas vezes as situações são criadas por nós, quiçá todas as vezes somos nós que criamos a situação para que o vício seja alimentado em nós. Então, quantas vezes eu criei situações para que eu pudesse me fazer de vítima, para que eu pudesse reclamar, para que as pessoas pudessem se compadecer de mim e me ajudar. Entende? E eu pensava que os meus vícios emocionais e os meus traumas e o meu emocional fragilizado era todo ocasionado
pelo meu divórcio, pelo meu casamento frustrado. Mas não. Eu alimentei um casamento frustrado. O quanto eu não trouxe autorresponsabilidade para o meu casamento, o quanto eu não tive responsabilidade sobre o meu casamento, e eu provoquei muitas vezes situações para eu poder ligar para o meu pai e falar: nossa, pai, eu não era muito de ligar, não, porque meu pai me dava um chega para lá. Meu pai e minha mãe me colocavam no meu lugar. Mas enfim, para eu poder me vitimizar com uma amiga, para eu poder me vitimizar com as pessoas, para as pessoas olharem, né, e se compadecerem, para eu poder reclamar do meu ex-marido, enfim, N situações. Mas isso se agravou de fato quando veio o meu divórcio. E aí sim eu me tornei uma pessoa reclamona, vítima das circunstâncias, vítima, totalmente vítima. Eu fiquei por mais de 2 anos por trás, me escondendo atrás do meu trabalho com a Gabi, atrás de um computador. Por quê? Porque eu queria que as pessoas me ajudassem. Eu não queria ser vencedora. Porque se eu fosse vencedora e se eu vencesse na vida, as pessoas não iam mais ser dó de mim. As pessoas não iam mais olhar para mim e falar: nossa, como a Mari é guerreira. Nossa, como a Mari, meu Deus, que mulher. E aí eu estava alimentando em mim esse sentimento e criando situações e situações para alimentar isso em mim. Olha que prisão. Olha que prisão, quantas mulheres que elas se ocupam o dia inteiro. Elas arrumam coisas para trabalhar em casa, elas arrumam coisas para levar os filhos, elas arrumam coisas para com as amigas, elas arrumam coisas do trabalho, elas arrumam como para o quê? Para se sentir sobrecarregadas. Para se sentir sobrecarregada, para ter aquele sentimento de que tá muito pesado, eu não aguento esse fardo. Quantas de nós criamos situações para que a gente se sinta rejeitada? Quantas de nós criamos situações? O vício, ele é assim. Porque você não é viciada com muito trabalho, você não é viciada, você é viciada com o sentimento. É o sentimento, é a química, a gente chama de molécula de emoção. É a química que essa conexão neural gera no teu corpo. São os neurotransmissores que isso gera para o teu corpo. A sinapse neural gera esses neurotransmissores que fazem o seu corpo precisar daquele sentimento. E a gente vai se aprisionando nessas situações. E quantas vezes nós queremos nos libertar disso e não conseguimos. Então, os vícios emocionais, vamos comparar ele com os vícios químicos. Um viciado químico, ele não quer ser viciado, ele não quer depender, ele não quer, mas ele uma hora precisa daquilo. Quantas mulheres provocam briga com o marido? Provocam. Tô vendo muitas mulheres se identificando, mulheres se sintam acolhidas aqui. Se sintam acolhidas, porque eu sei o que é isso. Eu sei, muitas vezes eu provoquei brigas no meu casamento. Porque assim, às vezes eu não falava pra ninguém, mas eu me sentia a vítima. Entende? Eu precisava daquela química, eu precisava daquele sentimento negativo para eu poder reclamar, que fosse reclamar com Deus, que fosse reclamar para mim mesma, que fosse reclamar. Mas entende? É viciante, o sentimento negativo é viciante. Então, gente, eu associo também para que vocês identifiquem e para que vocês mas para que vocês entendam como isso é formado isso está registrado no nosso arquivo mental, nas nossas conexões, na nossa trilha neural. É como aquele cheiro da infância. Sabe aquele cheiro que a gente sente assim, fala, lembrei da minha infância? E tá no registro neural. Então, o sentimento negativo, ele também tá no teu registro neural. E aí você vai alimentando aquilo.
Você vai alimentando aquilo de N formas, em situações diferentes. Não necessariamente aquela que você viveu no passado. Por isso que entenda, você não é viciado numa situação. Você é viciado no sentimento negativo, na emoção que isso causa. E isso vai sim se tornando um vício, né? E hoje eu paro para te perguntar, qual é teu vício? Será que é o vício da sobrecarga? Será que é o vício da rejeição? Será que é o vício da murmuração, da reclamação constante? Será que é o vício de você se sentir vítima da situação? O vício de se sentir negativa, de se sentir inferior? Inferioridade, mulheres. Quantas de nós alimenta isso? A inferioridade. Não, eu não vou nesse lugar, porque imagina, esse lugar só vai ter mulheres lindas e eu nem sou linda. Não, eu não vou nesse lugar porque é só de gente rica. E a gente vai alimentando esse vício. Então, vai virando uma cadeia. Porque cada vez mais você precisa daquilo. Cada vez mais você precisa se sentir aquilo. Como a droga mesmo, gente. É como o vício químico. Você vai precisando daquele cada vez, você quer dando doses maiores. É por isso que muitas mulheres com o tempo vão ficando mais reclamonas, mais briguentas, mais vítimas da situação e vão se aprisionando. Não tem outra palavra, eu vou repetir essa palavra várias vezes, porque essa é a verdade. A gente vai se aprisionando nesses sentimentos, se aprisionando, e muitas nem têm consciência. Muitas nem têm consciência disso. Nós precisamos aprender a nos questionar para que a gente possa ter consciência. É questionar se você realmente está vivendo a vida que você quer. Então, sinceramente, essa é a vida que você sonhou para você? Será que a tua criança interior, você criança, né? Você sonhou com essa vida para você? Ou será que você só se conformou com aquilo que veio? Então tá na hora de você se questionar. Essa é a vida que eu quero pra mim? Se questiona, mulher. Se questiona. Não tenha medo de se deparar com a tua realidade hoje, porque esse é apenas o seu estado atual. Isso não te define. Ou pelo menos não precisa te definir se você decidir agir para se libertar. Se você decidir agir para se libertar desse vício que te aprisiona. Tá na hora de dizer chega. Porque você tem sonhos engavetados. Sonhos que te impediram de sonhar. Quantas e quantas mulheres chegam até mim e falam: Mari, eu não tenho sonhos. Mari, eu não consigo fazer o meu mural dos sonhos. Eu não consigo. Eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. É triste, porque um dia lá atrás te impediram de sonhar. E te ensinaram que você precisa se conformar com a vida que você tem. Menina, para de sonhar, você nunca vai poder ter isso. Menina, não. A gente não pode te pagar uma faculdade. Não. Você não nem sonha, nem sonha. Para, não, essa viagem é só para tua amiguinha que tem um pai rico, você não. E a gente foi impedindo. A gente foi impedido de sonhar. E quantas vezes nós impedimos os nossos filhos de sonhar? Eu tenho medo. Eu tenho medo de não conseguir realizar algumas coisas que o Miguel sonha. E eu falo: filho, sonhe. Sonhe, mas saiba que as pessoas que realizaram sonhos, elas pagaram um preço para isso, né? Então, por que eu tô te falando tudo isso? Porque para você ser uma mulher emocionalmente produtiva, você precisa se libertar desses vícios emocionais. Porque a palavra de Deus já fala: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Por que nós vamos nos conformar com pouco quando Deus prometeu abundância para todos nós? Ele não prometeu para um ou para outro. Deus prometeu
para todos nós. Eu escutei uma pregação do André Fernandes, ele falando: Deus não mudou. Deus não mudou. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, o mesmo Deus que te prometeu algo no passado, o ano passado, ele é o mesmo Deus hoje na pandemia. Então, para de se limitar por conta da pandemia, achar que você tem que parar de sonhar por conta da situação atual. Acredite, Deus continua sendo Deus, ele continua realizando sonhos. Ele continua realizando sonhos. E ele prometeu. E o que ele te prometeu, ele vai cumprir. Só que eu falo, meninas, que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque Deus, ele age com o sobrenatural. O natural, ele espera que nós façamos. E eu falo, gente, é simples. Fé é você colocar o pé. É você dar o passo e crer que Deus vai colocar o chão. Então, o nosso passo, o passo que eu quero te encorajar a dar hoje, é você se libertar dos teus vícios emocionais, voltar a sonhar, voltar a crer que você pode realizar teus sonhos e que Deus vai estar com você. E Deus vai estar com você. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte de sonhar primeiro e depois de realizar. Quem tá comigo sabe que eu não trabalho só um lado emocional. Não. Coach integral sistêmico é racional e emocional. Existe plano de ação para cumprir. Existe metas, existe passo a passo, existe conhecimento, existe lei, existe curso. Exige você fazer a tua parte para realizar os teus sonhos. Só que muitas vezes para isso a gente precisa se libertar. Então eu vou contar um pouquinho, gente, né? Já contei aqui, já fui contando no contexto, né, que o meu maior vício era a reclamação, era a murmuração. E eu tô aqui para te falar que quantas vezes nessa pandemia, nos últimos 7 meses, eu me vi voltando para aquela trilha neural. Porque ela é real em mim, ela existe. Mesmo que eu reprogramei ela, depois ficou alguma coisa ali que eu ainda preciso trabalhar. Por isso que eu falo que evolução é constante. E quantas vezes eu me peguei nessa pandemia, falando às vezes para mim mesma, às vezes até falando para os outros, reclamando, me vitimizando, achando que nada dava certo pra mim, que meu Deus, o que eu vou fazer nessa pandemia? E eu, opa! Só que sabe o que é legal? Eu tenho indicado muito, se você ainda não ouviu, do livro Picos e Vales. Esse livro está sendo fantástico para esse momento de pandemia. Porque é fato que mais do que nunca nós estamos vivendo picos e vales o tempo todo, altos e baixos. Tanto emocionalmente quanto racionalmente, gente. Olha, veja bem a minha situação. Vou contar pra vocês, né? Sem me vitimizar, contando. Gente, essa questão do Miguel em casa foi um adaptar, readaptar, porque cada hora era uma situação. Uma hora meus pais podiam me ajudar porque também estavam com a clínica parada. Outra hora eu podia contar com um, daí outro voltou a trabalhar. Aí eu não podia contar, E foi. Aí consegui uma menina para ficar com o Miguel. A menina tá vindo, fiz adaptação, tudo legal. Agora recebo a notícia que as escolinhas vão começar gradativamente a voltar. Falei, mas é isso, gente. E aí, onde ficam as minhas emoções? E aí eu vou reclamar? Meu Deus, que saco! Agora que eu me adaptei, agora que eu contratei a menina, agora que eu me organizei minha rotina, voltei pro presencial. Agora as escolinhas vão voltar? Agora não vão voltar o Miguel também, não. Agora ele vai ficar em casa. Entende? Então, por isso que eu falo sobre mulheres emocionalmente fortes, mulheres emocionalmente curadas. Porque assim a gente vai se tornar mulheres produtivas. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu vou me readaptar. Eu vou readaptar minha rotina, eu vou ver como que eu vou fazer, Mas eu não posso deixar que o sentimento negativo tome conta de mim, porque a adversidade vai acontecer, isso é fato.
Por isso que eu falo, por isso que eu trabalho com mulheres emocionalmente produtivas. Essa é a grande questão. Porque quando a gente se liberta dos vícios emocionais, desse vício de ficar reclamando, desse vício de achar que tudo é ruim, de ver tudo pelo lado negativo, faz com que você não se torne produtiva. Por quê? Porque ao invés de eu estar aqui produzindo, trabalhando e fazendo as minhas coisas, eu tô reclamando, eu tô murmurando, eu tô me vitimizando, eu tô procurando gente para alimentar meu vício. Nós procuramos situações para alimentar o nosso vício. E olha que curioso, gente, como é o vício. Normalmente nós nos aproximamos de pessoas que alimentam o nosso vício. Pessoas reclamadoras, murmuradoras não ficam mais perto de mim, não. Por quê? Porque eu falo assim, é verdade. Eu não alimento o vício delas. Eu meto PPS. Para quem não conhece, PPS é Perguntas Poderosas de Sabedoria, coach integral sistêmico. Uma mulher com inteligência emocional, ela se questiona. E eu já lanço uma de PPS. O que você pode fazer para mudar isso? E o que está te impedindo de se afastar dessa pessoa que você está reclamando? Só que um dia eu me aproximei, por muitas vezes eu me aproximei de pessoas que eram murmuradoras, pessoas que eram vítimas. Por quê? Porque assim uma alimenta o vício da outra. Como que eu vou me libertar desses vícios emocionais? O primeiro deles eu já falei. Não alimente o vício. Abstinência. Sim, você vai se abster do vício. Assim como um dependente químico precisa se abster da droga, se afastar. Porque você acha sábio, inteligente de um dependente químico ir lá nos botecos que ele conseguia droga, lá nas bocas? Não. Então o que ele faz? Ele tem que se manter longe. Ele tem que se manter longe, senão ele não consegue resistir ao vício. Então você, quando você identificar o teu vício emocional, o teu sentimento negativo recorrente que tá aí, que tá te percorrendo, que tá te, sabe, incomodando, que você vê você fazendo isso várias vezes, o que você vai fazer? Se abster. As principais pessoas que você alimenta esse vício, se abstenha. Às vezes, Mari, mas é meu marido. Meu marido alimenta o meu vício de ser reclamona, porque toda vez que eu vou reclamar pra ele, ele fica, é mesmo, amor, é verdade, nossa, você é assim mesmo, é mesmo, amor, vítima. Aí você fala, é mesmo, amor, seu patrão, nossa, seu patrão é muito ruim com você mesmo, amor, é verdade, aquela tua amiga, aquela jararaca. E ele alimenta o teu vício. Você tá resmungando, reclamando de uma amiga que falou uma bobagem, e ele, de vez de encerrar o vício, ele faz o quê? Ele alimenta. Ele alimenta o teu vício. Então, o que você vai fazer? Vou me afastar do meu marido? Não, se abstenha você. Evite você o vício, porque agora você tem consciência. E a tua mudança vai gerar a mudança do outro. Então, se abstenha você de reclamar. E toda vez que você estiver reclamando, opa, me peguei. Traz a consciência. É um treino, gente. É um treino. É você trazer o que eu quero, o que eu vou substituir, qual o sentimento que eu vou substituir. Eu não quero mais sentir a raiva, eu não quero mais sentir. Porque você vai criar situações para você se ver com raiva. É um sentimento negativo, é um vício emocional, raiva. Estresse, eu vou alimentar sentimento, eu vou alimentar situações que me levam ao estresse, que vão gerar em mim o quê? O cortisol. Para que eu seja cada vez mais eu preciso do estresse, cada vez mais eu tô criando situação para gerar o estresse em mim. Por quê? Porque eu preciso dessa química no meu corpo. Então, o que eu vou fazer? Evitar o estresse. É por isso que eu gosto muito de trazer no universo feminino a sobrecarga. Você, muitas vezes, se sobrecarrega para sentir o estresse, porque o seu corpo se viciou com cortisol. O seu corpo se viciou com esse sentimento negativo. E como que eu vou fazer? Vai evitar situações que te sobrecarregam. Eu tenho clientes que fizeram o quê? Começaram a colocar o horário para o trabalho.
E é difícil, é desafiador. Mari, como que eu faço para alimentar? É o meu marido que alimenta, é meu filho, é a minha mãe, é meu pai. Trabalha o sentimento oposto, o sentimento que você quer para você. Não fica reforçando aquele sentimento negativo. Trabalha o sentimento oposto, traz você, traz gratidão, traz o amor. Então, formas de curar o vício emocional, gente, através da inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções. E aí, aqui eu já falei vários exercícios que você pode praticar para aprender a lidar com as suas emoções, né? E aprender a lidar com as emoções do outro, né? Então, quando a gente fala de um abraço, de um olhar, a gente trabalha em nós, a gente trabalha no outro. Processo de coach, gente. Dentro do processo de coach integral sistêmico, nós trabalhamos muito a cura dos vícios emocionais. Então, quem tá comigo sabe que é o tempo todo. Veio uma reclamação, eu já mando um rotineiro, já mando um livro, já mando um filme. Não vem reclamar comigo, não. Não vem reclamar. Eu quero ganhos, eu quero aprendizados, eu quero vida pra frente. Então vamos treinar isso, gente. Vamos treinar, olhar pra frente, olhar para aquilo que você ganha. Comunicação verbal e não verbal. Então, é a postura. A postura te gera um pensamento, gente. Um sorriso, manda uma mensagem. Agora se eu tô assim, ó. Faz isso, não, experimenta, tá? Experimenta, fica assim, ó. Agora, eu quero que você faça isso agora. Primeiro você vai fazer essa postura aqui, ó. Virar para baixo. Observa os pensamentos que vêm na sua mente. Sentimentos negativos, pensamentos ruins. Agora faz assim. Coloca um sorriso no seu rosto. Opa! Dá até um... Isso é comunicação não verbal. Fora aquilo que a gente declara com a nossa boca. Quantas vezes nós declaramos, gente, com a nossa boca coisas de ruim sobre a nossa vida? Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Então, comunicação verbal e não verbal. A comunicação não verbal a gente chama de farmacia interna. Nós temos uma farmácia interna, vamos alimentar essa farmácia interna. Abraço, olhar, quando a gente profetiza sobre a nossa vida. Então, é gerar ocitocina, é gerar dopamina, olhar, visualização de uma vida extraordinária, de olhar para o futuro, de sonhar. Isso gera em nós dopamina. Então, é produzir esses hormônios em nós através do quê? Das nossas conexões neurais. Uma outra dica incrível que eu já usei e vale a pena vocês também usarem, que o Paulo Vieira fala no método CIS, ele fala em treinamento, é a neuroassociação, né? É você dar um leve ardor. Então, você ficar com aqueles elastiquinhos, sabe elastiquinhos de dinheiro? Esse aqui, ó, essas pulseirinhas que eu uso do próprio coach, não dá muito não, já tentei, o efeito não é bom. Mas aquele elastiquinho de dinheiro, sabe? Eu já usei. E uma vez até uma cliente tirou de mim, uma amiga, não foi uma cliente não, foi uma amiga. Eu expliquei para ela na neuroassociação, ela falou, me dá o seu aí agora. Eu, toma, fica à vontade. Você dá aquele leve dor, né? Quando você comete o vício. Então eu cheguei em casa e murmurei pro meu marido, ai, hoje meu dia foi tão cansativo, ai, como eu tô cansada, que dia ruim, minha cliente desmarcou, que sabe. Opa, consciência. O que eu faço? Por quê? Porque daí o seu cérebro começa a associar a reclamação com ardor, com leve ardor. Ah, não vamos se mutilar aí não, tá? Leve ardor. O seu cérebro começa a associar. E daí porque a gente tá o tempo todo buscando o prazer, o fugir da dor. Então, o que eu faço? Eu vou fugir da dor. Então, toda vez que eu reclamo, eu sinto aquele ardor, eu faço o quê? Vou fugir disso, meu cérebro não quer. Entende? O cérebro é uma maquininha incrível, gente. Não permita, não permita, não permita o sentimento negativo na tua vida, tá? Não permita. Então, mulheres, eu tô aqui para te falar o seguinte, né?
Eu sei que muitas vezes você já se deparou com essa situação de você estar alimentando o vício negativo, né? O sentimento negativo em você. E muitas vezes não foi te revelado o que fazer para você mudar isso. E você tentou com a força do braço, né? Você tentou com o seu racional. Não, eu vou simplesmente, né? Não vou mais reclamar. Não vou. Simplesmente, bom, decido, não vou reclamar. Aí no outro dia você tá reclamando. Por quê? Porque você continua deixando no automático. Né? Então, tira do piloto automático. O seu cérebro adora zona de conforto. Então, ele por ele mesmo, ele não vai mudar. Então, tira do piloto automático, toma as rédeas da sua vida para que você possa mudar esses vícios em você.